Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 31 de maio de 2021, segunda-feira, eu sou Júlia Stanzioni e a gente confere agora as informações do Jornal da Rede Alesp de hoje. A gente fala sobre o crescimento de casos da pandemia aqui no estado de São Paulo. A gente fala também aqui no Jornal da Rede Alesp sobre qual é o papel da escola protetiva e o que esperar do retorno às aulas. Outro assunto importante por aqui que a gente aborda é o dia de hoje, 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. A gente começa com um aviso importante. Termina hoje o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 com base em 2020. O limite para o envio da declaração é às 11 horas e 59 minutos de hoje, hein? Quem perder paga multa e no mínimo de R$ 165 pelo atraso ou até 20% em relação ao valor devido. A Receita Federal estima que sejam entregues nesse ano um total de 32 milhões e 600 mil declarações. Até o último balanço, divulgado na última sexta-feira, 27 milhões e meio de declarações foram já entregues. Quem não atualizar a situação junto à Receita pode ter problemas com o CPF, ficar impedido de fazer empréstimos, tirar passaportes, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel e até prestar concurso público até a regularização da situação. A gente abre os trabalhos aqui de hoje com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes do nosso Parlamento Paulista. Bom dia, Sérgio, tudo bem contigo? Oi, bom dia, Julie Stanzioni, nome bonito, hein? Stanzioni, olha, sobrenome bonito, menina. Italiano. Tudo bem? É italiano, claro, lindo, né? Aliás, a Itália é maravilhosa, né? Então, já vem com o nome italiano, é lindo esse nome, Stanzioni. É isso né? mesmo, Sérgio. O que temos aqui no Parlamento? Ó, primeiro, deixa eu dar um bom dia para você, legal, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, né? Da Rede Alesp, eu, como sempre, abrindo aqui o jornal, né, numa manhã maravilhosa aqui de frente para a Paulista, que eu falo sempre, né? Hoje o dia está mais ou menos assim, mas está começando a abrir o solzinho, né? Está um pouquinho mais frio, mas com o sol vai amenizando esse friozinho, né, Júlio? Mais uma segunda-feira maravilhosa, se Deus quiser, não, porque Deus quer, né? Seja uma semana abençoada para todos nós, né? É isso mesmo, Sérgio. Exatamente. Então, aliás, eu até perguntar para você, já fez o seu imposto? Não, acabei. A hora que eu li a notícia, eu falei, eu preciso entregar. Eu vou ser daquelas que vai entregar os 49 do segundo tempo, Sérgio. Tá vendo? Com sobrenome italiano, né? Mas aquela mania do brasileiro, pois né? Deixar é, as coisas não tem jeito. hora, tá vendo? Não adianta, né? Mas vai entregar, com certeza, eu tenho certeza que você não vai quero pagar isso. multa, não. Exatamente. Não só você, como muita gente, né, Júlia, acaba deixando para a última hora, entendeu? E isso aí não... entregando tudo bem, mas é complicado, né? Porque também tem um outro lado, né? Se você tiver que ser restituída do imposto, vai demorar mais, né? Quer dizer, quanto mais tarde você entrega a sua declaração, né, mais tarde você vai receber. Isso se você tiver imposto a receber, vai demorar mais ainda. Mas, enfim, eu sei que você vai entregar, com certeza. Vamos lá. Vou falar um pouquinho só, rápido, aqui das audiências públicas, né? A gente está começando a segunda-feira, então, provavelmente hoje também, eu não sei se... Acho que não teremos hoje o plenário, né? Vamos ter amanhã. Provavelmente vamos ter aí o Tribuna Virtual. Mas eu quero falar das audiências públicas um pouquinho, né? As audiências que acontecem aí na Assembleia Legislativa, né? Para discutir aí com a população, né? Das regiões, as devidas regiões, né, Jolie? A melhoria, né? Para a região, né, com a participação da população. E esse final de semana nós tivemos aí uma audiência pública em Votuporanga, né, e Piracicaba. Sim. Né? Aliás, até a cobertura quem foi fazer foi a Melissa Araújo, a nossa repórter aí. Ela vai contar depois aí detalhes com a matéria que ela fez, né, com toda a cobertura que ela fez nas audiências. E Votuporanga, que é, inclusive, a cidade do nosso presidente, né, Carlão Pignatari. Nosso presidente é de lá, uma região maravilhosa, fica a 500 e poucos quilômetros aqui de São Paulo, né? Eu conheço até bem essa região, né?
E teve também a audiência em Piracicaba, né? Só para você ter uma ideia, é muito importante, né? Os nossos parlamentares aí têm participado aí dessas audiências públicas promovidas pelo governo paulista para debater exatamente a criação de regiões do Estado, né? Isso é muito importante, o acompanhamento dos debates com a população, representantes, está vendo? Também de instituições. É importante, né, Júlia? Porque a criação depende aí da aprovação pelos deputados, né? E deputadas da nossa Casa de Leis, né? Em Piracicaba também houve a cobertura. Lá nós tivemos aí a participação do deputado Rodrigo Moraes, né, Alex de Madureira, né? O presidente Carlão Pignatari, inclusive, participou, né, dessa audiência pública em Piracicaba, mas virtualmente, viu, Júlia? Sim. O Araçatuba, ele e o deputado Itamar Borges compareceram presencialmente a essa audiência. Os dois tiveram a participação, né, virtual. Então, como eu estou dizendo, né, é muito bom essa discussão, né, com a população das suas devidas regiões, né, para que tenha as melhorias, né, na cidade, enfim. E a Assembleia sempre partiu disso, dessas audiências públicas, né, para isso, para melhorar as cidades, né, a população participa juntos, né, a gente cobre, sempre cobriu, né, a TV Assembleia está sempre ali cobrindo essas audiências públicas. É muito importante as audiências, né, para a população de São Paulo. E o presidente Carlão Pignatari, né, na sua presidência da nossa Casa de Leis, sempre ativo aí, né, e ontem, como eu disse agora, foi Votuporanga, né? Bom, a gente está lembrando tudo isso, né? Nós vamos ter a cobertura completa feita pela repórter Melissa Araújo, né, que foi lá cobrir essa audiência pública, as duas audiências públicas, né? E outra coisa também, só para lembrar, viu, Julie, da prorrogação das medidas de restrição, viu? Por causa da pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa, né, prorrogou, certo, né, por um ato da mesa diretora, que prorrogou até o dia 13 de junho de 2021, desse ano, agora, as medidas de restrição em razão da pandemia aí causada pela Covid-19. As sessões, portanto, extraordinárias, elas vão continuar, como eu sempre falo aqui das sessões virtuais, né, em ambiente virtual, assim como as reuniões também das comissões permanentes e também do nosso Conselho de Ética e os atos solenes, né, organizados aí pelos parlamentares. Então, todos esses eventos, Jolie, vão continuar até o dia 13 de junho. Né, que foi todos de modo remoto. Tudo de modo remoto, exatamente. As sessões ordinárias, né, sessões solenes, os eventos e visitações vão permanecer aí suspensas, né, porque durante a semana o que a gente tem no plenário são as sessões ordinárias, né, que abre sempre às 2h30 da tarde. Como está sendo virtual, né, a Assembleia está fazendo as sessões extraordinárias, só para o nosso telespectador entender um pouquinho, né? Então, é importante estar frisando isso também, né, que continua, os projetos de lei, né, continuam sendo votados virtualmente, discutidos, debatidos, né, encaminhados, né, normalmente, só que tudo virtual, né, tudo virtualmente. Os deputados participam das sessões e fazem a votação virtual, certo, né, até se voltar aí o presencial. Está complicado, a gente tem visto aí, né, Julie, essa questão dessa nova variante aí indiana, quer dizer, é complicado, né? A pessoa que saltou aí, né, veio de fora da Índia no aeroporto, parou no aeroporto, desceu, foi mais para outro estado, outro lugar, acabou aí dando uma complicação danada, né? E precisa ser, nos aeroportos, precisa ser mais vigiados, né? Precisam vigiar mais, melhor. É isso mesmo, Sérgio. Você não pode deixar... não dá para parar o aeroporto, é óbvio, né? É complicado, né? Você chegar e parar, vão parar os voos durante 2 semanas. Imagina, né? Aí como é que chegam os alimentos, chegam as coisas, um monte de coisa. Mas precisa ser mais vigiado, né? É isso então, mesmo, essa nova variante aí, menina, é preocupante. Por isso, né, que está tendo essa prorrogação, né, de continuar. O próprio governador João Dória tem feito isso, né, esticando cada vez mais essa quarentena, né, essa questão toda, para a gente tentar amenizar a situação cada que a vez gente mais vive essa nesse pandemia. momento. Pois é, menina. Não, a gente sabe que o único jeito é a vacina, né? É isso mas mesmo, tem suas complicações também, como a gente acompanhou há pouco tempo atrás. Mas estão chegando as vacinas. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Isso é fato, viu, Júlia? Isso mesmo. E, Sérgio, a gente volta, então, contigo durante
no decorrer aqui do nosso Jornal da Rede Alesp, abrindo a semana nessa segunda-feira. Então, já já você volta aqui com a gente. Obrigada, viu, Sérgio? Tá bom, querida. Bom jornal aí para você. Obrigada para nós. A gente sai do Sérgio Everton e agora vai para a nossa primeira entrevista. A gente já vai para a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, que é justamente para falar sobre o papel da escola nesse momento de retorno, não é? Uma audiência pública debateu a situação de professores que são contratados por meio da categoria O. A medida é feita após a aprovação do candidato em processo seletivo simplificado e o contrato é vinculado a um regime temporário. O objetivo do encontro foi discutir os impactos previstos aos profissionais da educação que atuam nessa forma de contratação. O encontro em ambiente virtual foi uma iniciativa da deputada professora Bebel do PT e contou com a participação de docentes e entidades ligadas à temática. A parlamentar explicou a situação dos professores e o projeto de lei complementar 15 de 2020 de sua autoria. É importante que todos entendam, né, a que condições se submetem os professores do Estado de São Paulo, categoria O, e que agora, neste momento, se não houver, né, um acerto na lei, poderão ser demitidos mais de 30 mil professores no final do ano, né? Então, nós temos que, já a partir de botar nosso bloco na rua. Eu tenho uma proposta de lei, que é a proposta de lei complementar número 15, né, de 2020, que a gente pede, né, para a contratação por tempo determinado de docentes que tratam o inciso 10 do artigo 115 da Constituição Federal, Estadual, e a Lei número 16.279, de 8 de julho de 2016, e dá providências correlatas. Roberto Franklin de Leão é secretário de Relações Internacionais da CNTE e falou sobre a ameaça de demissões. É uma luta de longa data, é uma situação que acontece no Brasil inteiro, esse desrespeito aos trabalhadores de educação, no nosso caso, os professores daqui do estado de São Paulo. É realmente essa proposta, se permanecer desse jeito, é realmente a implementação da nefasta reforma administrativa, ou melhor, reforma do Estado, como bem disse o Fausto ontem, brasileiros. Não, nenhum direito aos trabalhadores, nenhum direito, nenhum benefício, né? Um serviço público prestado de uma maneira que não atende às necessidades da população. Douglas Iso, presidente da Central Única de Trabalhadores, a CUT São Paulo, abordou a necessidade de lutar por direitos. Não são lutas separadas. Eu acho que nós temos que fazer a luta da PEC 32, que é o desmonte do Estado e o fim do funcionalismo público, mas nós temos que reunir, Bebel, as entidades. Nós temos aí na CUT o macro setor do serviço público, que reúne os servidores públicos, sindicatos da União, sindicatos da base estadual e do município. Já o vice-presidente da POSP, Fábio Moraes, pontuou a desvalorização dos professores. Estão tentando acabar com o direito de todo funcionalismo público. E o categoria O é um pouco disso, né? É uma parcela da nossa categoria que é contratada de forma precarizada. A POS sempre se colocou contrário a essa forma de contratação, que nós defendemos uma contratação decente para todos, através de concurso público, que é a entrada pela porta da frente. Eu vou fazer articulação interna e, se Deus quiser, eu tenho esse há de querer, nós vamos conseguir aprovar uma nova lei de contratação de professor e levantar a cabeça. O advogado César Pimentel resumiu os principais pontos do projeto de lei complementar 15 de 2020. A ideia é que, para o professor ser admitido, ainda que seja por contrato, que a gente chama de portaria, né, o professor levaria apenas em questão o tempo de serviço e a experiência dele. E aí ele seria admitido como professor temporário, nos termos que era na Lei 500. A única diferença é que
por conta do julgamento do Supremo e tudo isso, a gente precisa colocar um tempo de vigência na contratação. A proposta apresentada na audiência está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Além disso, foi sugerida a criação de uma comissão para dar sequência aos debates. E agora sim, a gente vai para a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre o papel da escola protetiva e o que esperar, então, desse retorno às aulas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Jéssica Morim, ela é neuropsiquiatra infantil, especialista em neurodesenvolvimento e saúde mental. Bom dia, doutora Jéssica, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia a vocês, prazer falar com vocês agora de manhã. O prazer é nosso, Jéssica. Para a gente começar o nosso papo, até como eu comecei a introduzir essa nossa entrevista, né? Qual o papel da escola protetiva? O que é a escola protetiva? A gente tem que entender que a escola tem uma função, além da educação, certo? E do ensino, ela tem uma função de conhecer a criança e de detectar os sinais precoces de sofrimento, seja sofrimento emocional, sofrimento mental, além dos distúrbios escolares. Quando a gente fala da escola protetiva, eu falo daquela escola em que o aluno vai todos os dias de manhã e que a professora tem um vínculo de conhecimento, um vínculo de empatia com esse aluno, certo? Aquela criança ela vai todos os dias para a escola e a gente tem crianças que ficam o dia todo na escola e que essa professora consegue detectar mudanças comportamentais nessa criança. Sinais de sofrimento físico, psíquico, psicológico, mental, comportamental. E essa escola protetiva, ela não está acontecendo nesse momento. Então, na realidade, nós perdemos a possível detecção precoce dos sinais de violência física, psíquica, emocional ou negligência. E essa escola, em tempo não pandêmico, em tempos de ensino normal, ensino presencial, estaria acontecendo. Quando a gente fala em escola protetiva, a gente fala naquela escola onde o ambiente escolar consegue detectar esses sinais de sofrimento, de angústia e de negligência da criança. Isso que infelizmente não está acontecendo. Doutora, então, pelo que eu entendo, esse momento não presencial deixa os profissionais da educação, o professor e afins, ele entender esse outro lado do que possa estar acontecendo com essas crianças e com esses adolescentes, já que com as aulas remotas, os professores acabam vendo pelo computador e não é que você consegue entender realmente o que acontece com essa criança no seu todo. Nós estamos num momento em que muitas cidades, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, fazem esse retorno presencial também em algum momento. Como então esse olhar do educador pode demonstrar essa questão que a senhora nos disse agora de, por exemplo, violência doméstica, que essa criança, esse adolescente pode passar alguma situação em casa de vulnerabilidade? Certo. Nós estamos um momento muito diferente, muito novo para todos, sejam os professores, sejam os pais, todos estão vivendo um momento muito difícil. Agora, no retorno das aulas, cabe aos professores, talvez muitos vão ter o primeiro contato com os alunos, né? Muitos não conhecem os alunos de forma presencial. E vai acontecer o primeiro contato agora professor-aluno. O que deve ser, o que deve acontecer nesse momento e que deve servir de alerta? Principalmente a criança cujo o desenvolvimento ele não é condizente com a faixa etária. Crianças muito retraídas, muito fechadas, crianças que têm dificuldade de se... em momentos de muita felicidade para os meninos. Os meninos querem esse momento de voltar para a escola. Caiu o sinal? Caiu ou não? Oi, eu te escuto perfeitamente, Jéssica. Sim. Os meninos querem esse momento de voltar para a sala de aula. É a partir do momento que o professor detectar que essa criança não está
demonstrando a felicidade, se essa criança está demonstrando sofrimento ou alteração comportamental não condizente com a faixa etária, é o momento de ligar o sinal de alerta. Essas crianças podem estar sofrendo não apenas violência domiciliar, essas crianças podem ter outros sintomas também de sofrimento emocional. Vamos lembrar, quando eu falo em escola protetiva, eu falo na detecção dos sinais de sofrimento de qualquer tipo dessa criança, não apenas o sofrimento emocional da violência doméstica, mas também o sofrimento emocional de transtornos de ansiedade ou transtornos comportamentais que não estão sendo detectados nesse período onde a criança está dentro de casa. A gente vai, provavelmente nós vamos ter um boom de manifestações clínicas e diagnósticos de transtornos que aconteceram agora. As crianças com transtornos de ansiedade, com transtornos depressivos, não apenas violência, mas transtornos escolares que causam sofrimento. Nós tivemos um boom de transtornos de ansiedade por crianças com dificuldades escolares que precisam funcionar em frente à câmera no ensino virtual. Você imagina agora, quando essas crianças chegarem na escola, porque é difícil para o professor também conseguir conhecer esse aluno à distância, não é? Uhum. Muitas vezes o que está na frente da câmera não é o que está por trás da câmera, ele não está conseguindo visualizar na realidade o que está acontecendo com aquela criança. Então, o que a gente espera a partir de agora é que essa criança, vindo para a presença do educador, esse educador consiga vislumbrar alterações comportamentais, alterações emocionais, alterações de sofrimento na criança que não são condizentes com aquela faixa etária. Qualquer sinal, qualquer detecção, suspeição de transtorno comportamental, de sofrimento daquela criança, o educador precisa ficar alerta para a gente conseguir, enquanto profissionais de saúde, detectarmos o porquê daquela criança estar sofrendo. E, doutora, será que é apenas um transtorno de aprendizagem? Será que essa criança está sofrendo alguma negligência, algum abuso em casa? Então, é um momento de grande alerta para o educador, para o professor, para quem está na sala de aula, certo? E a gente não pode perder esse momento. E, doutora, a senhora falou, né? Não se pode perder esse momento, não é? E a gente tem, na verdade, dois momentos, não é, doutora? A gente tem esse momento em que a criança está em sala de aula e o momento que ela está e continua estando em casa. Como, então, equalizar essas duas questões, principalmente já aqui que a gente está falando sobre violência doméstica, a gente sabe que a violência doméstica acabou crescendo nesse momento de pandemia. Como equalizar essa questão? Porque a criança ela pode demonstrar uma coisa quando ela está presencial e quando ela está em casa, claro, ela pode se sentir retraída por alguma coisa. Como então a escola deve intervir nessa questão? Sim, voltando ao que a gente falou, a criança, quando ela se sente agredida de alguma forma, ela vai responder de formas bastante pontuais. A criança ela é um reflexo do meio. Se ela se sente agredida por um ambiente doméstico, ela vai cursar com alterações comportamentais. Ela vai ser agressiva também no ambiente doméstico, ou ela vai se ficar retraída por medo do ambiente doméstico, mas quando ela chegar na escola, ela pode demonstrar esses sinais de agressividade. A gente tem que ter cuidado porque as crianças, quando elas sofrem abuso ou violência doméstica, elas podem ser intimidadas. E a partir do momento que ela está na escola e que ela se sente acolhida na escola, ela pode vir a manifestar essa agressão que ela está sentindo em casa, que ela está sofrendo em casa. Então, cabe ao professor monitorar alterações comportamentais. Se a criança encontra-se mais agressiva, como eu disse, a criança tem que ter uma diferença comportamental, uma modificação do seu comportamento, da sua faixa etária no ambiente da escola. Se o professor detecta que a criança encontra-se mais agressiva, mais agitada, ou mais retraída, depressiva, chorosa e amedrontada, são sinais de alerta, certo? Então, mudanças comportamentais, sejam
positivas, no caso de agressividade, hiperatividade, transtorno comportamental, transtorno explosivo ou retraimento excessivo, são sinais de alerta. E o professor, ele precisa abraçar essa criança para ela se sentir segura. A partir do momento que a criança se encontra em um ambiente seguro, em que ela se sente acolhida, ela vai se abrir e vai conversar com esse professor e vai chegar a gente vai conseguir chegar a esse diagnóstico. Agora, como eu falei, existem diferentes tipos de violência doméstica. A violência doméstica, ela não é apenas a violência física. Existe a violência emocional, a violência psicológica, a negligência doméstica. Tudo isso leva a criança a ter alterações comportamentais, seja retraimento ou seja alterações comportamentais explosivas e agressivas. Sempre acender o sinal de alerta, isso é sempre um red flag para o professor. Acenda a luz vermelha se essa criança apresenta alterações comportamentais na sala de aula. Chame os pais, acolha essa criança e a escute, para a gente conseguir chegar a fazer esse diagnóstico e prevenir o sofrimento e permitir a evolução e a formação de caráter e a formação desse indivíduo, que é o que a gente quer, certo? A gente quer formar cidadãos. Doutora, a gente está falando também, quando a gente fala nesse tipo de violência, não só violência física, a gente está falando de violência emocional, psicológica, todas essas questões que acabam precisando de um olhar mais cuidadoso, porque não deixa marcas visíveis, né? Mas para essas crianças são marcas, mas para as crianças são marcas para a vida toda. Isso, quando a gente fala, você falou bem, como nós comentamos, você tem crianças que sofrem negligência e abuso psicológico. E essas marcas são marcadas na alma e no espírito dessa criança. Então, essa criança, a gente tem que entender que a criança, quando ela escuta do adulto que ela é burra, que ela não vai ser nada, que ela não tem amigos porque ninguém gosta dela, ela acredita. Aquele adulto é a referência dela. Na cabeça de uma criança, um adulto jamais mentirá para ela. Certo? E se ela sofre esse tipo de abuso em casa ou no ambiente onde ela está acolhida, ela vai crescer e ela vai acreditar e ela vai carregar essa marca para a vida toda. E isso é um tipo de violência que é muito difícil de você detectar. A criança, ela vai mostrar no ambiente escolar o que ela está sofrendo em casa. Então, se ela sofre agressão psicológica em casa, se ela se sente agredida em casa, ela vai ser agressiva no ambiente onde ela se sente acolhida, onde ela se sente segura. Ela vai agredir os que estão ao redor dela. Por isso que a gente torna a bater na tecla. Alterações comportamentais que diferem do correr cronológico dessa criança devem acender sinais de alerta no professor, no profissional que está no tratar desse aluno no ambiente escolar. Perfeito, doutora Jéssica. Muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp. Uma boa semana para a senhora. Obrigada a vocês. Prazer. Boa semana para a gente. 950 mortes por Covid-19 em um período de 24 horas, registrados até as 8 horas da noite deste domingo. O país contabiliza 462 mil óbitos desde o início da pandemia. São 16 milhões e meio de infectados pelo novo coronavírus desde o ano passado. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.800, o que representa, segundo o especialista, uma estabilidade, mas não uma queda efetiva no número de óbitos. Mas 4 estados ainda apresentam tendência de alta justamente nas mortes por Covid-19. São eles Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Tocantins. São Paulo se mantém estável em relação aos óbitos por Covid-19. Os dados são das secretarias estaduais de saúde. Enquanto isso, segue a vacinação no país. 67 milhões de brasileiros já foram imunizados contra a Covid-19, 22 milhões deles com a segunda dose da vacina, ou 10% da população nacional. A Prefeitura de São Paulo começa nesta segunda-feira a reter cópias das receitas e atestados de pessoas com comorbidades que tomarem a vacina contra a Covid-19 na cidade, para evitar fraudes na fila de imunização.
A medida foi anunciada no sábado pelo secretário municipal de saúde, o Edson Aparecido, e acontece depois de reportagem de uma emissora de televisão mostrando a venda ilegal de receitas médicas no centro de São Paulo para furar a vacina. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é apurar a veracidade dos documentos apresentados e evitar fraudes contra os grupos prioritários na vacinação. A Coronavac foi capaz de reduzir em 97% a mortalidade por Covid-19 no Uruguai, segundo estudo preliminar feito pelo Ministério da Saúde daquele país. Os dados mostram ainda que o imunizante da Pfizer também teve alta proteção contra as mortes, ainda que em patamar inferior ao da Coronavac, 80%. O governo uruguaio solicita cautela na interpretação dos dados e na comparação entre os desempenhos das vacinas, já que os resultados não foram estratificados segundo faixa etária, presença de comorbidades e maior risco de exposição ao vírus. Segundo o documento, ambas as vacinas mostraram proteção altíssima contra internações em UTI. A Coronavac reduziu em 95% essas hospitalizações. No caso do imunizante da Pfizer, a diminuição foi de 99%. 10ª aula do curso interdisciplinar de gestão de mandato promovida pelo Instituto do Legislativo Paulista. Confira na reportagem de Tayana Conrad. O tema abordado foi o bom uso das comissões, propositura, deliberações e discussões políticas. A Paula Schneider, analista legislativa, apresentou o conteúdo e o palestrante do curso. Nossa época demanda políticas públicas de forte impacto que exigem estudos, previsão, discussão e encaminhamentos. Para tanto, é preciso unir o conhecimento técnico com a habilidade política. O trabalho parlamentar nas comissões da LESP é um instrumento privilegiado para a junção das duas competências aqui apresentadas. A aula de hoje, intitulada Comissões, Propositura, Deliberações e Discussão de Políticas Públicas, abrirá caminhos para novas reflexões sobre este tema. Palestrante, o Rodrigo Tritapepe, diretor adjunto de atendimento e orientação ao consumidor e advogado, explicou sobre a importância dos debates dentro das comissões da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A oportunidade que as comissões oferecem. Aqui nesse plenário, eu já assisti muita discussão calorosa, muita discussão verdadeira e profunda. Por exemplo, as causas da defesa animal. Aqui foi se discutido assuntos de muita profundidade. Profundidade desde o transporte de animais vivos para a importação da carne para o exterior, não é? Bem como os maus tratos contra os animais, o abandono, enfim, uma série de debates que aconteceram aqui. Fora os outros debates dos processos do próprio processo legislativo, onde se discutiu emendas, por exemplo, ao orçamento ou emendas a projetos de leis de carreira, onde viramos madrugadas. Paula Schneider encerrou o evento, lembrando que na próxima semana o curso abordará o tema Negócio Jurídico Administrativo. Vamos falar agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o crescimento da pandemia aqui no estado de São Paulo. Em uma semana, São Paulo teve aumento de 8% em casos e internações por Covid-19 e 5% em mortes causadas pela doença. Aumento de indicadores ocorre quando o estado volta a ter uma taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, acima de 80%. Na última quarta-feira, foram mais de 2.600 novas internações de pessoas com sintomas da doença. E sobre o assunto, a gente conversa agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bom dia, deputado. Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Julie. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, o senhor novamente aqui no Jornal da Rede Alesp. Deputado, nós falamos então agora nessa abertura de entrevista sobre a volta, o aumento então dos casos e internações aqui no estado de São Paulo. E a gente está falando também de voltas às aulas presenciais. Como equalizar isso, deputado? Olha, a situação é grave, a pandemia está descontrolada em todo o Brasil, está descontrolada no estado de São Paulo, que já tem mais de 100 mil pessoas mortas. Isso é muito grave. É o estado mais rico da federação,
um Estado que teria condições econômicas de bancar auxílio emergencial, bancar o isolamento social da população, né, está deixando de cumprir o seu dever. Então, há um descontrole. Né? Nós estamos tendo já um colapso há um bom tempo do sistema de saúde, até do sistema funerário. E esse colapso e esse descontrole também afeta as nossas escolas, as redes de ensino, as redes públicas, a rede estadual, as redes municipais de todo o estado e também a rede particular. Então, nós só estamos assistindo a isso, ao descontrole, o aumento do número de pessoas contaminadas, o aumento das pessoas mortas. Essa é a realidade hoje, infelizmente, do estado de São Paulo. E além disso, não é, deputado, nós temos também as notícias da cepa indiana chegando por aqui. Enfim, as mutações vão acontecendo, nós não temos uma estabilidade de muitas semanas ou muitos dias, não é? Também é uma outra preocupação, ou não deixa de ser também uma preocupação, não é, deputado? É uma preocupação muito grande, porque as novas cepas, sobretudo a indiana, é uma cepa mais terrível, ela mata mais, ela contagia mais, ela afeta também um segmento mais jovem da população, e é por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, abrir as escolas públicas e privadas. As escolas devem permanecer fechadas o tempo todo, até que nós possamos sair dessa situação, dessa crise sem precedentes. O que eu vejo é o governo forçando a barra, né? Pressionando pela reabertura das escolas, pelas aulas presenciais. Isso é um absurdo. O governo estadual não pode se associar ao genocídio, ao extermínio da população, porque a escola é um local de muita contaminação. Então, e essas cepas são perigosas. Muitas crianças estão internadas, muitos adolescentes estão também internados e até morrendo. Então, foi-se o tempo em que o governo conseguia enganar a população, dizendo que as crianças não transmitiam, que as crianças não pegavam coronavírus. Isso já foi desmascarado pelos fatos. É só a gente visitar os hospitais para ver já o número de adolescentes e pessoas mais jovens contaminadas e, inclusive, morrendo. E, deputado, então, até pela fala do senhor, essa segurança de voltar às aulas presencial só apenas após grande parte da população estar vacinada e grande parte dos educadores e de quem trabalha nas escolas estar vacinado, é isso? Exatamente. Sem vacinação não é possível a reabertura das escolas. Nós temos que vacinar primeiro todos os profissionais da educação, o Estado tem que vacinar amplos segmentos sociais e, sobretudo, as escolas só deverão ser reabertas quando houver segurança sanitária, quando, de fato, houver também as reformas das escolas. Nós temos que garantir que as nossas escolas tenham arejamento, ventilação, infraestrutura adequada. Nós temos que acabar com a superlotação de salas. Não dá mais para reabrir uma escola com 35 alunos numa sala, com 40 e até 50 alunos. Nós temos que diminuir drasticamente o número de escolas. E eu tenho cobrado do governo do Estado para que ele aproveite esse momento em que as escolas devem permanecer fechadas para fazer as reformas, para construir novas escolas, com um novo modelo arquitetônico, adaptado já à nova realidade da pós-pandemia, porque, na verdade, a pandemia veio para ficar. Sim. Então, as escolas devem ser todas reformuladas, as já existentes, e as que serão construídas devem ser construídas com um novo modelo, pensando já nisso que eu disse, arejamento e ventilação. Nós não temos que ter mais espaços nas escolas. As nossas escolas são fechadas, não tem arejamento, não tem ventilação, muitas delas são verdadeiras cadeias, porque tem a questão da segurança, janelas fechadas, não dá mais. O mundo mudou, a pandemia trouxe outras necessidades e exige um outro modelo de escola do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da sua arquitetura. Então, o Estado tem que fazer isso, o Estado não pode perder mais tempo.
né? Um ano já foi perdido praticamente. E eu já tenho cobrado desde março que o secretário da Educação forme um grupo, uma força-tarefa na FDE, com arquitetos, engenheiros, especialistas nessa área, e promova uma reformulação física e estrutural da rede, mas, sobretudo, também construindo novas escolas para atender a demanda de tal forma que não haja mais superlotação de salas na rede pública de ensino. E, deputado, outra questão que o senhor levantou agora, né, de equalizar essas situações estruturais das escolas, de lotação e afins, nesse momento de pandemia, poderia ter sido pensado isso para tentar equalizar nesse momento de pandemia? Claro, não dá para ter pessoas arrumando a escola também dentro da escola por causa da Covid e afins, mas um planejamento para esse pós-pandemia que a gente espera tanto, não é, deputado, que isso aconteça? Que a pós-pandemia venha logo. Então, era para ter sido feito já um planejamento? É isso que eu entendo da sua fala? É um planejamento para o pós, mas não agora. Uhum. Essa questão da reformulação, da parte estrutural das escolas, o governo deveria, nesse momento, na verdade, instrumentalizar os nossos alunos e os nossos professores com banda larga gratuita, acesso à internet gratuita para todos os alunos da rede pública, todos, sem exceção, para todos os profissionais da educação, para que nesse momento tão difícil, em que as escolas devem permanecer extremamente fechadas, a gente possa oferecer um mínimo de educação, de ensino remoto, que não é o que nós defendemos, mas nesse momento, entre a vida e o controle remoto, e o ensino remoto, a gente fica com o ensino remoto, né? O ensino remoto, nesse momento, é importante, como nós defendemos também trabalho remoto, isolamento social. Sim. Isso significa a defesa da vida, e o governo deve oferecer as condições para que as pessoas façam isolamento social, oferecendo renda emergencial. Ele deve oferecer toda a infraestrutura para que os nossos alunos possam ter acesso ao ensino remoto, até que a gente saia dessa situação tão difícil. E, deputado, a gente está falando de ensino remoto, que é um ensino diferente do homeschooling, né? Que o senhor também fala, justamente até hoje nas suas redes sociais, há pouco, o senhor fala justamente sobre esse projeto na Câmara Federal, sobre a educação, sobre o homeschooling. Eu gostaria que o senhor falasse, então, para quem nos assiste agora, primeiro, a diferença do homeschooling para o ensino remoto e o porquê o senhor é contra. Sim, foi bom você tocar nesse assunto, porque agora, nesse exato momento, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está debatendo o projeto de lei que vai facilitar o ensino domiciliar. Nós estamos contra, fazendo tuitaço, fazendo mobilização em todo o Brasil contra a aprovação desse projeto, porque o projeto de ensino domiciliar é um projeto contra a educação, contra o direito à educação, é uma proposta antipedagógica, é uma proposta que desresponsabiliza o Estado para que ele ofereça a educação. Então, logo, é um projeto contra o direito à educação, contra a diversidade, contra a possibilidade do aluno, da criança, entrar em contato com outras pessoas que pensam diferente da sua família. É um absurdo, é um retrocesso para a educação brasileira, como é a escola sem partido, escola cívico-militar, são os lixos da educação, do bolsonarismo, da extrema-direita, desse projeto proto-fascista que está sendo implantado no Brasil. Nós somos contra, e é diferente. Educação domiciliar, o ensino remoto, nós defendemos agora porque é uma emergência por conta da pandemia. Nós queremos escolas fechadas, as aulas não podem ser presenciais nesse momento. Então, ensino remoto, que não é ideal, longe de ser o ideal para nós, mas, repito, entre a morte, né, e o ensino remoto, a gente fica com o ensino remoto nesse momento. Então, é muito diferente. O ensino domiciliar vai desresponsabilizar o Estado com a oferta da educação e vai manter crianças quase que em cárcere privado, junto às suas famílias. E é importante que a criança tenha contato com outras crianças, com outras realidades, né? E também nós temos muitos casos de violência sexual dentro das famílias, dentro das casas,
que muitas vezes são denunciadas na escola. O aluno vai falar com o professor, com o agente de organização escolar, coordenador pedagógico, e agora, a partir do momento que ele não tem mais acesso à educação, às escolas, ele fica praticamente isolado na sua casa, refém da sua própria família. Ele não cresce, esse aluno, ele não se relaciona com outras pessoas, com dificuldades, com o não da vida também, com os enfrentamentos. Tudo isso é necessário para o desenvolvimento da criança. Pode ficar na sua casa o tempo todo. É importante a escola. Na escola, a criança é preparada para o pleno exercício da sua cidadania, para a vida social. Ela não pode ficar refém do ensino domiciliar. Isso é um absurdo total. Então, por isso que nós somos contra. Agora, o ensino remoto é importante nesse momento, mas o ensino remoto não substitui nunca o ensino presencial. Mas a questão é que nós estamos numa guerra, e agora o importante é defender a vida, né, das crianças, dos adolescentes, da comunidade escolar como um todo, dos profissionais da educação. Por isso que nós estamos defendendo escola fechada e ensino remoto nesse momento, né? E apoiando as greves sanitárias. Tem greve aqui em São Paulo, a capital está em greve, a rede municipal de ensino, contra a volta às aulas presenciais, uma greve que já dura mais de 107 dias aqui na capital. É uma greve muito nobre, porque ela está defendendo a vida, não está defendendo melhores salários, melhores condições de trabalho. A greve de Araraquara também é importante, uma greve dos profissionais da educação, que estão sendo, inclusive, perseguidos com corte de ponto, um absurdo. Aqui em São Paulo também, a prefeitura está cortando ponto, cortando o salário do professor em greve, do ATE, do gestor, pressão, ameaça de demissão, um absurdo. E essas pessoas estão defendendo a vida. Olha que absurdo, estão sendo perseguidas. Deputado, nós estamos falando sobre crise sanitária, né? Eu gostaria da análise do senhor, se possível, sobre o desenrolar da CPI da Covid-19, que acontece também em plano federal, né? A gente ouviu nos últimos dias alguns governadores dizendo que é preciso rever os conceitos para se chamar os governadores e gestores municipais para a CPI. Gostaria da análise do senhor, por favor. Olha, na verdade, a convocação de governadores e prefeitos é para desviar o foco principal da CPI. Quem tem que convocar o governador de estado é a Assembleia Legislativa. Ela tem a função de fiscalizar. O Congresso Nacional não tem essa prerrogativa. Quem tem que fiscalizar e convocar o prefeito é a Câmara Municipal. Na verdade, os bolsonaristas, a extrema-direita, os negacionistas, terraplanistas do Congresso, do Senado, querem desviar o foco do que está acontecendo no Brasil e das investigações que estão tendo muito êxito, mostrando que no Brasil nós não temos uma pandemia, não. Nós temos, gente, o extermínio do povo brasileiro. O governo Bolsonaro implantou uma política deliberada de extermínio, de genocídio. É uma política de Estado desse governo. Está muito claro, não há dúvidas em relação a isso. Já não havia, agora com a CPI, com as revelações com os documentos entregues, essa última sessão com o diretor do Instituto Butantan, o cientista Dimas Covas, onde ele disse que ofereceu para o governo Bolsonaro 60 milhões de vacinas. Em julho do ano passado, o governo negou, tem os documentos, tem tudo. A Pfizer também tentou várias vezes oferecer, o governo negou. Um governo que sabotou a vacina. Então, por exemplo, se você que está assistindo aqui a TV Assembleia teve um familiar, um colega, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho morto por conta do coronavírus, foi porque não teve vacina. O governo não investiu na vacinação, ele sabotou a vacinação, sabotou e continua sabotando o isolamento social, continua sabotando o uso de máscaras. Olha só o que o Bolsonaro está fazendo manifestações públicas sem máscaras. Ele está estimulando, sabotando todas as medidas para conter o coronavírus no Brasil. Por isso que nós vamos chegar, se nada for feito, se não houver o impeachment e cadeia para o Bolsonaro e os seus sócios do genocídio, nós vamos ter até o final do ano, provavelmente,
quase 1 milhão de pessoas mortas no Brasil por conta dessa necropolítica, que agora fica cada vez mais claro para todos nós que é uma política deliberada, não é incompetência, que o governo é incompetente, é ruim, não. Parece que isso aí é planejado mesmo, porque um governo que sabota a vacina é um governo criminoso. A vacina é a única forma de conter a propagação do vírus, associada antes ao isolamento social, às regras de higiene, com renda emergencial, que é fundamental. O governo não está investindo, porque ele está pagando hoje R$150, é uma vergonha. Não dá para comprar mal dá para comprar o gás do mês, entendeu? Então, essa CPI ela é importante, porque ela faz essas revelações. Muitas coisas nós já sabíamos, está tudo na imprensa. É só dar um Google ali que aparece tudo, mas agora os documentos são entregues. Quem não acreditava, se não acreditar agora, porque realmente ou a pessoa é muito ingênua, muito desinformada, ou é uma pessoa de má fé, porque não tem mais desculpa para não pedir o impeachment, né, do genocida Bolsonaro e pedir não só impeachment é pouco, gente, é cadeia por 1000 anos, porque é um crime de lesa humanidade que está acontecendo no Brasil. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigada, pela contribuição do senhor aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, começam hoje, segunda-feira, o toque de recolher contra o coronavírus anunciado na semana passada. O horário de restrição vai das 10 da noite às 4 da manhã, todos os dias, e nesse período não vai ter circulação de transporte público municipal, segundo as prefeituras das duas cidades. A medida vai até 14 de junho em Santo André e 13 de junho em São Bernardo do Campo. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas no período noturno. Os guardas civis metropolitanos dos dois municípios devem montar barreiras policiais em pontos estratégicos para fiscalizar e orientar também a população. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já com mais informação para você. Você acompanha